Olá, eu sou a professora Edeliar, professora de língua portuguesa. Professor Éder, de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar sobre a resposta argumentativa. Na resposta argumentativa, é comum a existência de erros pontuais quando o vestibulando produz esse tipo de gênero. Nós hoje, nesta aula, vamos falar quais são esses erros mais comuns. Eu gostaria de fazer algumas perguntas e a primeira é o seguinte: às vezes a resposta argumentativa tem uma pergunta clara e às vezes não. Em relação a essa pergunta marcada, como que funciona? Um dos itens da resposta argumentativa é: você pode utilizar, ela utiliza uma pergunta marcada, uma pergunta não marcada. O que seria uma pergunta marcada? Quando se pergunta, a internet é nociva, como a UEM cobrou em seus vestibulares, observe, a internet é nociva, temos aí uma pergunta marcada, uma pergunta direta, né? Ponto de interrogação direta. O vestibulando vai responder a essa pergunta. E nós temos também a pergunta não marcada. O que seria, Éder? Seria aquela pergunta que não aparece diretamente no comando. Pegando a mesma ideia da internet, discorra uma resposta argumentativa a respeito da influência da internet nas pessoas. Você repara que não tem uma pergunta direta, mas automaticamente a gente tem que começar pelo mesmo processo. Então, em ambos os casos, eu tenho que sempre começar respondendo a pergunta? Então, esse é um dos erros mais comuns, porque geralmente o vestibulando, ele lê a pergunta marcada ou não, e ele começa devagar, como se fosse a introdução de uma dissertação. E não é assim. Se perguntou a internet é nociva, diretamente, a internet é nociva porque... Se perguntou, o vestibular é sorte ou empenho? O vestibular é empenho porque responder de uma maneira clara e objetiva. Sobre a questão de aparecer marcado ou não, nós temos um exemplo aqui em uma redação. A pergunta é a seguinte: o vestibular é sorte, esforço ou inteligência? O aluno começa, muitas pessoas têm o sonho de passar no vestibular. Repara que ele não fez a marcação de qual das três é a questão do vestibular. Ele deixou subentendido. A gente comenta que ele é fraco. Necessitava dizer se era sorte, esforço ou inteligência. Outro erro muito comum na resposta argumentativa é, por se tratar de uma pergunta marcada, em que o aluno precisa responder de forma direta, há muitos casos em que o aluno responde a pergunta fazendo outra pergunta. Ora, como é que eu vou responder uma pergunta fazendo outra? É preciso que se responda a pergunta proposta no comando. Né? Fazer outra pergunta, isso é característica de dissertação e não é o caso aqui. Estamos tratando da resposta argumentativa. Certo, entendi. Na dissertação a gente sabe que tem título. E na resposta, tem ou não tem título? Como que funciona? A resposta argumentativa ela não tem título. A partir do momento que é feito um questionamento dele no comando, ela não necessita de título. Você já começa automaticamente dando a resposta à pergunta que está objetiva ou subjetiva no comando. Certo, entendi. Mas e se, por exemplo, eu colocar título, esquecer lá na hora da prova, fiquei nervoso, coloquei título, eu vou zerar a minha redação? Como é que funciona? Bom, a princípio eu fico pensando, que título colocar? Colocar a pergunta da resposta argumentativa? Se colocar a pergunta, ela não é um título, ela faz parte do comando. Mas se o vestibulando pegar aquela pergunta e transformar em um título, ele vai zerar, porque um dos requisitos da resposta argumentativa é a não presença de título. Perfeito. Então tem que tomar muito cuidado e fazer um estudo dos gêneros, aqueles que necessitam e aqueles que não necessitam de título. Entendi. Uma das coisas, assim, agora em relação a mim, que eu tinha dificuldade quando fazia vestibular, era em ligar as frases, especialmente ligar um argumento a outro. E eu acredito que seja um dos erros aí do pessoal. Como que vocês teriam alguma dica aí em relação ao uso dos conectivos? Como que eu poderia melhorar isso? Olha, existe um conteúdo que faz parte da grade curricular de todas as séries, mas ele é mais ressaltado no nono ano, que a gente chama de coerência e coesão. Então, quando se produz uma resposta argumentativa, esse conteúdo, ele vem à tona. Ele vem à tona de que maneira? Ele vem à tona porque quando se faz o primeiro parágrafo
E para se ligar ao segundo argumento, para se ligar ao terceiro, é preciso o uso de conectivos, ou seja, palavras que ligam um argumento ao outro, que dão uma sequência na sua produção, que dão uma sequência na sua argumentação. Se não houver a existência desses conectivos, os seus parágrafos ficarão soltos. É como se eles fossem três ideias distintas. E resposta argumentativa na realidade, apesar de ser dividido em 2 ou 3 parágrafos, mas é uma ideia apenas. Tanto é que existem universidades que aceitam que se produza a resposta argumentativa em apenas um parágrafo. Então são esses elementos de coesão que possibilitam a ideia de ligar um parágrafo ao outro. Entendi. E agora sim, eu entendi que tem que estar ligado às estruturas, que eu tenho tudo aquilo que eu aprendi lá no nono ano tem que ser usado agora, mas eu gostaria de um exemplo assim de uma frase simples para a gente deixar mais claro aqui para os nossos alunos. Vocês teriam algum exemplo? Mas continuando o que o Deliar falou, a gente pode pensar no conectivo primeiramente, que inicia a ideia do primeiro argumento. Sem esquecer que também existe os conectivos, que são o que a gente chama de internos, que vão ligar até mesmo os próprios argumentos ou as próprias explicações. Por exemplo, os pronomes, como essa e esta. Lembrando que essa sempre remete ao que foi dito anteriormente e esta ao que vai se dizer para frente. Um outro exemplo que a gente pode dar é pegando o que foi falado, a internet é nociva. Vamos partir do princípio que o aluno comente que sim. Então ele vai responder, a internet é nociva. Depois ele vai usar um conectivo, ó. A internet é nociva porque faz mal às pessoas. Aí ele precisa encaixar um novo conectivo para deixar as ideias ligadas, uma vez que, e aí ele parte para a sua argumentação e explicação. Bacana, bacana. Mas é uma coisa que, quando eu lembro que eu fazia vestibular, eu senti um pouco de dificuldade, é que, dependendo do vestibular, o número de linhas era diferente. E aí eu queria saber, assim, na casa da resposta, qual que é a quantidade de parágrafos que eu tenho que ter aí na minha resposta? Esse é um assunto que eu já conversei com o Éder e às vezes gera alguma polêmica entre os professores. Se nós observarmos o comando das redações da UEM, ela sempre pede que essa resposta argumentativa seja de 10 a 15 linhas. Se o vestibulando fizer em 10 linhas, um parágrafo. Se ele fizer em 15 linhas, aconselha-se a utilização de 3 parágrafos. Mas existem universidades que aceitam que essa mesma resposta argumentativa seja produzida em apenas um parágrafo. Então, antes de prestar o vestibular, é interessante que o vestibulando, que o aluno procure ver como é a cobrança dessa universidade, porque existe uma variação, né, Éder, entre uma e outra. Se há a possibilidade de ser em 1, se há a possibilidade de ser em 3, é claro que de qualquer maneira valeria, mas geralmente elas adotam um critério próprio. Essa questão da quantidade de parágrafos, a quantidade de linhas, ela é muito específica para cada universidade, para cada vestibular. É uma questão sui generis. Então a gente recomenda, por exemplo, na UEM, que o candidato produza entre 1 a 3 parágrafos, principalmente que a UEM pede que seja de 10 a 15 linhas a produção da resposta. Já o IFPR, né, Instituto Federal do Paraná, nos seus vestibulares para ingresso dos alunos no ensino médio, ele pede uma resposta argumentativa que tenha entre 15 e 20 linhas. Então aí fica claro que o aluno terá a possibilidade de produzir 3 parágrafos. Se nós tomarmos como parâmetro a regra geral de parágrafos, que seria de 4 a 6 linhas. Então, frisando, IFPR, de 15 a 20 linhas, 3 parágrafos. Entendi. Eu me lembro que na dissertação a gente sempre tinha aquela história de responder, dar uma proposta de solução. E eu queria saber, aqui na resposta argumentativa, se a gente tem que fazer conclusão. E se tem, é necessário dar alguma solução? Como é que é a conclusão da resposta argumentativa? Antes de responder essa questão, eu gostaria de frisar o seguinte, que na escolha dos argumentos, que esse aluno escolha temas filosóficos, sociológicos, que utilize pesquisas feitas. Então observe que essa é a essência da resposta argumentativa, utilizar argumentos sólidos, argumentos consistentes. Ela não pede uma conclusão.
No momento que ele faz essa conclusão, o que acaba acontecendo? Ele vai transformar o texto dele numa dissertação ou um artigo de opinião, o que invariavelmente vai zerar a nota dele no vestibular. Apesar, né, Adriano, que a gente já viu o caso em que o comando pedia que desse uma solução, mas aí seguir o comando, é outra história. Se o comando pediu, ele fugiu à regra da resposta, mas ele vai ter que considerar porque ele pediu. Para se produzir uma boa resposta argumentativa, assim como qualquer outro gênero textual, é imprescindível que o vestibulando, que o aluno tenha uma boa bagagem de leitura. E essa bagagem ela é angariada ao longo da sua formação. Os próprios comandos falam isso. Mas cabe ressaltar aqui também que a resposta argumentativa é um dos poucos gêneros textuais que permite a extrapolação. O aluno pode buscar argumentos extratextuais para fundamentar a sua resposta. Então, qual a dica aqui? A dica é leitura. Leitura é fundamental. E assim, esperamos que com essas dicas você vá bem no vestibular, onde tenha como gênero a resposta argumentativa.